Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo que tomou prejuízo em sua última partida na Vila Belmiro. Jogo contra o Juventude, vitória por 2-1, teve apenas 6.468 presentes, para uma arrecadação total de R$364 mil. O problema é que os custos do jogo ultrapassaram R$439 mil. Dessa maneira, São Paulo pagou R$74 mil para jogar na Vila Belmiro. Prejuízo jogando como mandante, com a lembrança de que o estádio do São Paulo Morumbi estava abrigando shows. A maior maluquice vem agora. O São Paulo tinha a possibilidade de enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro, penúltima rodada do Brasileirão, dentro do seu estádio. Mas o presidente Júlio Casares optou por manter a partida na Vila Belmiro, temendo uma série de protestos que estavam sendo programados. Outra chance de prejuízo jogando dentro de casa. Já há, inclusive, movimento de torcedores do São Paulo nas redes sociais para que ninguém vá à Vila Belmiro como uma forma de protesto contra o tricolor. Só para registrar também, nos 3 jogos que fez recentemente no Estádio do Santos, o São Paulo teve um lucro total de apenas R$259 mil, computando o prejuízo dessa última partida e as receitas dos 2 primeiros jogos. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor conseguiu a aprovação no Conselho Deliberativo, nessa terça-feira, de um novo empréstimo de R$25 milhões junto ao Banco da Ecoval. Em agosto, o clube já havia pego outro empréstimo, tudo isso estipulado e já programado ao longo da temporada. Bora falar agora sobre São Paulo versus o Beldia. O tricolor enfrenta seu ex-treinador na próxima quinta-feira, no jogo no Maracanã contra o Fluminense. Partida super importante para o São Paulo, que sonha em se manter na 8ª colocação para tentar vaga na pré-Libertadores. Queria registrar que a saída do Zubeldia foi bem mais tensa e problemática do que o São Paulo divulgou. O Zubeldia acabou caindo em 16 de junho, na oportunidade que o São Paulo chegou a falar num acordo amigável, assegurando que o argentino havia colocado o cargo à disposição, que o São Paulo aceitou o pedido de demissão do Zubeldia e que tudo corria às mil maravilhas. Não foi o caso, houve um problema financeiro importante. São Paulo tinha R$3 milhões a pagar para o Zubeldia e para os seus auxiliares como multa pela saída do treinador. Essa multa equivalia a 3 meses de salário. No primeiro momento, o São Paulo tentou pagar um valor menor, o que não foi aceito. A partir daí, começaram as negociações para um parcelamento. O tricolor tentando fazer o máximo de parcelas possível e o Zubeldia e seus auxiliares sugerindo um pagamento em menos parcelas. No fim das contas, dá para imaginar que a coisa se acertou, até porque nesse exato momento não existe qualquer processo do Zubeldia contra o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, procurei o pessoal do departamento jurídico do tricolor, que assegurou que o treinador argentino não precisou recorrer à justiça contra o São Paulo. Por falar em justiça, contar que o tricolor cobra nos tribunais R$6.200.000 da Blue Saúde, operadora de planos de saúde que estampou sua marca até a metade desse ano. O contrato havia sido iniciado em junho de 2024 e recentemente a Blue Saúde saiu da camisa do São Paulo por inadimplência. De acordo com o tricolor, o contrato que só acabaria em dezembro precisou ser interrompido porque desde maio desse ano a Blue Saúde deixou de fazer seus pagamentos. E o São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbi. Jogo marcado para 3 de dezembro, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo super importante na briga do tricolor por vaga em pré-Libertadores. Inicialmente esse jogo aconteceria na Vila Belmiro, por conta da realização de uma série de shows, mas dentro do São Paulo conseguiu-se a informação de que haveria tempo hábil para que o gramado fosse replantado e o São Paulo fizesse esse jogo. A grande verdade é que o tricolor mandou um ofício nas últimas horas à CBF solicitando que a partida retorne para a Vila Belmiro, porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está preocupado com uma série de protestos que estavam sendo preparados para o lado de fora do Morumbi justamente nessa partida. O presidente, incomodado com o fato, decidiu voltar atrás e fará com que o jogo aconteça no Estádio do Santos, ainda que isso traga prejuízo do ponto de vista esportivo para o São Paulo. Dentro da diretoria também houve incômodo com a decisão. A avaliação é de que o São Paulo seria mais forte contra o Inter jogando em seu estádio
do que na Vila Belmiro. É bem verdade que o Tricolor vem de uma vitória no Estádio Santista 2-1 contra o Juventude. É bem verdade também que o Juventude está entre os piores times do campeonato, praticamente rebaixado para a segunda divisão. A saideira sobre o São Paulo, Ferreira não enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira, jogo no Maracanã. O atleta sentiu um edema na coxa na partida contra o Juventude e talvez nem entre mais em campo na reta final de 2025. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. Tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.